O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil ratificou as normativas constantes do Provimento 91 de 2000 da OAB, que disciplina os limites à associação entre sociedades de consultores estrangeiros e sociedades brasileiras de advogados. Qual é o limite ético entre as sociedades de consultores estrangeiros e as sociedades brasileiras de advogados? Essa foi a discussão dos conselheiros da OAB em sessão plenária. Para o relator da matéria, Marcelo Zarif, o provimento atual já disciplina perfeitamente o exercício da atividade de consultores em direito de outros países no Brasil. A denominação advogado somente será permitida aos inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil na forma do artigo 3º do Estatuto da Advocacia e a partir do provimento 91/2000 do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, ficou definido que o profissional estrangeiro somente poderá atuar no Brasil como consultor em direito estrangeiro, devendo estar autorizado pela OAB através da respectiva seccional, sendo-lhe vedado o exercício do procuratório judicial e a consultoria ou assessoria em direito brasileiro. Os consultores em direito estrangeiro, quer as sociedades ou outra forma de união que venham a ser constituída por eles, devem obediência ao Estatuto da Advocacia, ao seu regulamento geral, ao Código de Ética e Disciplina, aos regimentos das seccionais e as resoluções e provimentos editados por nossa entidade de classe. Ao responder às perguntas da consulta, Zarif destacou que a associação desses profissionais com sociedades advocatícias brasileiras deve ocorrer sem alcançar matéria de direito brasileiro. A associação entre sociedades de consultores em direito estrangeiro e sociedades nacionais somente pode acontecer se houver respeito ao provimento 91/2000. Por isso, só pode ocorrer em caráter eventual e não pode alcançar matéria de direito brasileiro, seja em consultoria, seja em procuratório judicial. Todas as associações que contrariarem esse limite estão sujeitos à regência do Estatuto da OAB, de seu regulamento, do Código de Ética, dos provimentos, que atingirá tanto os advogados regularmente inscritos na OAB, individualmente ou através de sociedades de advogados, como os consultores estrangeiros ou sociedades de consultores estrangeiros inscritos na OAB. Aqueles que não estiverem registrados na OAB serão objeto de ações específicas pelo exercício indevido da profissão. Outro ponto discutido tratou da publicidade dos serviços em sites de escritórios advocatícios brasileiros. O relator ressaltou que as sociedades estão sujeitas às regras gerais do provimento 94 de 2000, também da OAB. Toda a matéria de publicidade dos consultores e sociedades de consultores estrangeiros, bem assim de eventuais associações entre eles e sociedades de advogados, estão sujeitas a todas as regras gerais que disciplinam a matéria, mais especificamente o provimento 94/2000. O provimento é específico, é objetivo e trata de forma suficientemente abrangente sobre essa questão de publicidade. Os conselheiros chegaram à conclusão de que não há necessidade, neste momento, de edição de novas regras sobre o tema. O entendimento foi tomado por unanimidade. O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei. Qual é o compromisso de um escritório americano com a administração da nossa justiça? Eu não consigo enxergar isso. E outra lembrança interessante do professor Abreu Dallari é a significação de que a advocacia não integra o título 6º da Ordem Econômica e Financeira na nossa Constituição, mas sim no segmento da Constituição Federal, que disciplina a estrutura do Estado brasileiro. Sendo assim, acompanho integralmente o voto do conselheiro Zarif. O Brasil hoje tem um grande conflito na OMC. Depois da Comunidade Europeia e dos Estados Unidos, o Brasil é o país que apresenta o maior número de painéis de disputa comercial na Organização Mundial do Comércio. Por que isso? Porque a crise mundial
A escassez de riqueza na Europa, nos Estados Unidos, ela intensifica a disputa comercial. E o nosso país, portanto, no plano da advocacia, a meu ver, faz muito bem em manter as restrições. Quero dizer também que não tenho nada contra os escritórios estrangeiros. Pelo amor de Deus, creio no que estou falando. Tenho amizades mundo afora na advocacia. Aqueles que são os verdadeiros consultores em direito estrangeiro fazem um grande bem ao país, trazem oportunidade aos escritórios brasileiros, trazem investidores estrangeiros para o nosso país, abrem o nosso mercado. Mas aqueles que fazem de outro modo, a meu ver, estão sujeitos às restrições do marco regulatório da advocacia brasileira. Nós temos que manter a nossa condição de sociedade uniprofissional, não empresarial, nós não somos empresas. Manter a nossa condição de sociedade empresarial para benefício em função da tributação e fazermos a fiscalização, presidente. E nesse caso, eu tenho ciência de que existem sociedades que já estão, de uma certa forma, atuando. Então, acho que seria o prazo razoável que se desse uma condição para essas sociedades se adequarem e depois, aí sim, nós partiríamos efetivamente para uma fiscalização. Fiscalização não só numa sociedade de advogados com estrangeiros, mas também para saber se escritórios estão atuando como verdadeiras empresas. Porque, embora esse conselho trabalhe para os advogados do Brasil, nós não podemos virar as costas para essa realidade. O presidente da OAB elogiou o teor dos debates e afirmou que a entidade deu um passo importante no caminho da proteção adequada da atividade profissional. É claro que uma decisão como essa não agrada a todos os envolvidos e é impossível agradar a todos os envolvidos. Nós temos que ter consciência de que o nosso patrão é o advogado brasileiro, que ele efetivamente deve ter a proteção adequada na sua atividade profissional. E nós, como instituição de classe, responsáveis que somos pela seleção, pela disciplina em nosso país da classe dos advogados, temos que dar alguns rumos, estabelecer alguns critérios no tocante a esse tipo de parceria ou associação, como queiram chamar. Portanto, volto a repetir, o Conselho dá um passo no sentido de pacificar, dar uma orientação no âmbito nacional, que é o nosso papel de interpretar os nossos próprios provimentos, e evidente que eventuais excessos deverão ser corrigidos nas instâncias próprias. A diretoria da OAB Nacional remeterá o conteúdo do acórdão aprovado na reunião do Conselho aos dirigentes de todas as seccionais da entidade, recomendando que as sociedades que não estiverem seguindo os termos da consulta possam se adequar.